Olá pessoal, vamos agora para a nossa segunda parte, a segunda aula, a terceira, né? Nós já disponibilizamos já mais de 3 vídeos e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, sistema muito interessante, tá bom? Então vamos lá, o que é o sistema circulatório? Então o nosso sistema circulatório, ele é conceituado como um sistema fechado que não há comunicação, ou seja, não tem, não pode, não deve ter comunicação com o meio externo. Mas por que isso, professor João? Por que esse sistema é um sistema fechado e não pode ter comunicação com o meio externo? Quando há uma comunicação com o meio, nós temos as famosas hemorragias, perda de sangue. Então esse nosso sistema ele é muito colocado como exemplo, como um sistema de uma rede de encanação. É um sistema que é composto por um coração, que é a nossa bomba, o nosso motor, tá? Os nossos vasos sanguíneos, que são os nossos canos, tubos, rede de tubos que vão levar oxigênio, sangue, células de defesa para todos os nossos tecidos. E o sangue, que é a nossa parte, né, líquida ali, nós chamamos aquela parte líquida, aquela parte com hemácia, que vai levar aí o oxigênio também para todas as nossas células. Então o que acontece ali? Imagina uma rede de encanação, a água é a parte sanguínea, é o sangue, tá bom? É a nossa composição. E os tubos, as encanações, são as nossas redes de vaso sanguíneo. Nosso motor da caixa d'água é nosso coração que vai puxar a água, tá bom? Para que ela possa mandar para todos os nossos órgãos da nossa casa, as nossas torneiras, chuveiros. O que acontece quando esse sistema ele está aberto, não é um sistema fechado, ou seja, quando um cano se perfura, a água ela chega incompleta aos nossos órgãos, não é verdade? Por quê? Porque há uma dispersação de uma parte líquida da água, do sangue, voltando para nós, sendo perdida no meio do caminho. Então por isso que ele deve ser um sistema fechado, porque quando ele é perdido, há um furo, alguns órgãos do nosso corpo eles são comprometidos. Porque o nosso corpo precisa daquela parte total do nosso sangue, precisa de oxigênio, precisa de nutrientes. E quando há uma parte aberta, né? Um tubo desse ele é comprometido, algumas regiões do nosso corpo ele também são comprometidas, principalmente nosso coração e pulmão. Então, quais são as funções do nosso sistema circulatório? Então, o sistema que é responsável por transporte de oxigênio, tá bom? Nutrientes e também células de defesa para todos os nossos órgãos e para todos os nossos tecidos. Constituição dele. Nós temos vasos sanguíneos, coração, como eu havia dito anteriormente para vocês. Os vasos sanguíneos, pessoal, eles são de 3 formas: artérias, veias e capilares. Cada uma dessas 3 estruturas, desses três tubos, eles têm uma função e têm uma diferença entre si. Vamos falar primeiro dos vasos sanguíneos. Então aqui, como eu mostro na imagem para vocês, os vasos sanguíneos eles são dessa seguinte forma: artérias e veias são vasos calibrosos que vão se ramificando e formando os capilares. São esses vasos menores. O que acontece aí? Professor, qual a diferença? Vamos primeiro, qual a diferença? Antes de começar sobre as estruturas. Então vamos lá. Artéria são vasos calibrosos que vão levar sangue rico em O2. Rica em oxigênio para todos os nossos órgãos e tecidos. Quando essa artéria que sai lá do teu coração, eles vão se ramificando, quer ramificar, igual vamos comparar aqui uma árvore. O tronco maior é um vaso calibroso. As ramificações de galhos são vasos menores, vai se ramificando e vai levando oxigênio para florar, né, para lá para as folhas, para as frutas. Então é dessa forma que acontece com o nosso organismo. Então a artéria calibrosa, aquele tronco maior da nossa árvore, ele sai lá do coração e vai se ramificando em pequenos galhos até chegar aos nossos órgãos e tecidos do nosso corpo. Quando ele chega lá, que vão se ramificando, pessoal, eles formam o que a gente chama de capilares. Ó, esse aqui, ó, os pequenos vasos. Quando você se perfura com um objeto pontiagudo, né, que sai aquele sanguezinho só, aquela bolinha de sangue, você está furando o quê? Um capilar, que é um pequeno vaso. Quando você tem um furo, um corte mais profundo, que há aquele jato de sangue, ligeiramente, que não conseguimos estancar, é uma artéria. Porque a artéria é aquele sangue que vem lá do coração mais rápido, porque ele tem que chegar a todos os nossos órgãos e tecidos.
E aquela perda de sangue que também não cessa, né, rapidamente, é o sangue que vem das veias, são sangue pobre em oxigênio, que são levadas pelas veias através de válvulas. Vou mostrar agora para vocês. Então aqui nós temos um exemplo de veias e bem que nós temos as válvulas. As válvulas, pessoal, quando o sangue está aqui percorrendo, essas válvulas vão fazendo isso aqui, ó, que é para o sangue voltar para o nosso coração para que ele sofra novamente a hematose, ou seja, aquele sangue que já foi oxigenado pelo nosso tecido, que agora está pobre em oxigênio, ele deve retornar rico em gás carbônico, em CO2, para depois voltar para o nosso organismo novamente rico em oxigênio, tá bom? E os capilares, eles são essas ramificações de artérias e veias. Por quê? Quando a artéria ela chega até um órgão, ela vai se formando em vasos menores para recobrir todo o nosso órgão e levar o oxigênio. Aí o que acontece ali? Vocês imaginam agora um carro. O vidro do carro ali, é um capilar. A artéria é a chuva forte que está vindo de um vaso calibroso. Lá dentro você tem uma veia que vai receber o ar. Então o que acontece? Quando a chuva bate ali, transferindo ali, você percebe que lá no teu vidro ele embaça, né? Do mesmo modo que se você ligar o ar-condicionado dentro do teu carro, que bate no vidro, você vai perceber que ele embaça também. Se você for lá fora passar a mão no vidro do carro, você vai perceber que é como se a água ela entrasse para dentro, né? E lá de dentro do ar-condicionado, né, ela fosse para fora. Então as trocas de oxigênio acontecem dessa seguinte forma. Nós temos um vaso rico em oxigênio, um sangue rico em oxigênio, e o órgão lá querendo receber oxigênio. Então ele transfere a partir de um processo que nós chamamos de difusão passiva, é o mesmo que ocorre nesse exemplo do carro que eu citei para vocês. Então sai O2 do sangue, vai lá para os órgãos e tecidos, e sai CO2 dos órgãos e tecidos e entra dentro desses capilares. Aí esses capilares voltam, formam uma veia para que o sangue pobre em oxigênio ele retorne para o coração. E aqui é só uma imagem mostrando, ó, uma perda de sangue pela artéria, pelo nosso sistema, né, pelas nossas veias e também pelos nossos capilares. O sangue, ele é uma parte líquida, né, chamada de tecido conjuntivo líquido, produzido lá na nossa medula óssea, nossa coluna vertebral, que tem como principal função aí a formação de oxigênio, nutrientes, hormônios. É composto por duas partes, né, uma parte vermelha e uma parte branca, são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, juntamente com os plaquetas. Os glóbulos vermelhos são as nossas células vermelhas, os glóbulos brancos são as nossas células de defesa, juntamente com as nossas plaquetas, que são células de coagulação sanguínea, tá bom? Os nossos glóbulos brancos são monócitos, linfócitos, eritrócitos, neutrófilos, eosinófilos. São células que, quando ele recebe um corpo estranho, né, nós temos aí a introdução de um micro-organismo que vem do meio externo, eles são reativados para tentar combater aquele micro-organismo. O que é que mata? É o medicamento ou são as nossas células? Não é o medicamento que mata, pessoal, as bactérias, os vírus, os protozoários que tem dentro do nosso corpo. São os nossos leucócitos, são os nossos glóbulos brancos, que são fortalecidos a partir dos medicamentos que são introduzidos, né, que nós ingerimos, para fortalecer esses nossos soldados, para assim nós retirarmos, expelirmos do nosso corpo aquele corpo estranho que não faz parte do nosso organismo. Nós temos os vasos linfáticos que andam junto, nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema, então ele anda junto com o sistema circulatório, nossa famosa linfa, né? Então ele vai tirar as impurezas do nosso organismo. E o coração? O coração ele é uma bomba, é um motor, é um órgão muscular oco, localizado nessa parte central, não é fixado do lado esquerdo do peito, como tem algumas músicas que falam, né, que o endereço certo da paixão é do lado esquerdo do peito, porque acham que o coração fica ali, né, do lado esquerdo. Não, ele tem uma partezinha, o seu ápice mais voltado um pouquinho para a esquerda. Porém, o coração ele fica centralizado na parte external mesmo, linha mediana. Tem como principal estrutura um pericárdio, que é uma membrana que reveste esse coração, juntamente com o endocárdio, que é uma membrana que vai revestir a parte interna, e o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Nós temos algumas cavidades, que são chamadas de átrios ventriculares, e as válvulas que vão ser responsáveis são como se fosse porta.
que vão ser responsáveis por impedir que o sangue volte para essas cavidades. O coração ele tem dois tipos de movimentos, sístole e diástole. Sístole é a contração do músculo cardíaco e a diástole é o relaxamento desse músculo. Contração por quê, professor? Quando ele contrai, ele injeta, ele retira o sangue que está lá nos ventrículos e manda diretamente para o pulmão e uma parte vai para os órgãos e tecidos. E quando ele relaxa, para receber o sangue. Então ele recebe o sangue para novamente realizar esse processo de enviar o sangue, uma parte para o pulmão e outra parte para os nossos órgãos e tecidos. Localização, como eu havia falado, nessa parte central, com seu ápice voltado um pouquinho para a esquerda. Lá no pulmão ele tem uma face pulmonar, uma face articular que é responsável por fixar essa parte do ápice do nosso coração. Aí nós temos aqui as câmaras cardíacas. Então o coração é dividido em 4 câmaras e 4 válvulas, como eu falei anteriormente para vocês, as 4 cavidades. Átrios ventriculares. Nessa imagem é melhor para explicar para vocês. Então olha só, pessoal. Nós temos 2 átrios e nós temos 2 ventrículos, tá bom? Então nessa parte interna do coração nós temos os átrios, são cavidades que vão receber o sangue. O átrio direito recebe o sangue venoso e o átrio esquerdo recebe o sangue arterial. O sangue venoso é aquele sangue pobre em oxigênio, rico em CO2, gás carbônico. Sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, né, e pobre em gás carbônico, aquele sangue que vem lá dos nossos pulmões, bom? E no átrio direito, aquele sangue venoso, é aquele sangue que vem dos nossos órgãos e tecidos. Então nós temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Para que serve o átrio direito e os ventrículos direitos? Então, átrio recebe e o ventrículo manda o sangue para fora do coração. O ventrículo direito manda o sangue para os pulmões e o esquerdo manda o sangue diretamente para os nossos órgãos e tecidos. Então, nessa configuraçãozinha aqui é para vocês, dá para vocês ver as camadas do coração, pericárdio, como eu falei, essa membranazinha que reveste, endocárdio, miocárdio e o músculo cardíaco. Aqui nós temos uma imagem que vai representar melhor essa fisiologia. Então vamos aqui para a parte do funcionamento. Então eu falei para vocês que nós temos 4 cavidades e 4 válvulas. O que acontece? Então, átrio direito recebe o sangue e manda para o ventrículo direito. Quando o sangue chega até o ventrículo direito, nós temos uma válvulazinha que é chamada de válvula tricúspide. Essa válvula, ela se fecha e impede o influxo de sangue, ou seja, o refluxo de sangue de volta para o átrio. Então, toda vez que o ventrículo ele recebe o sangue, a válvula tricúspide se fecha e veda a passagem, impedindo que o sangue retorne para o átrio. O coração contrai, abre-se a válvula pulmonar, onde o sangue entra na artéria pulmonar para ir lá para os nossos pulmões. Depois essa válvula se fecha e impede que o sangue ele volte para dentro do ventrículo. Chegou até os pulmões, o sangue é oxigenado, retorna pelas veias e entra no átrio esquerdo. No átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo e ele é controlado por uma válvula que nós chamamos de válvula bicúspide ou válvula mitral. Então essa válvula se fecha e impede que o sangue arterial volte para o átrio. Depois, o coração se contrai, abre-se as válvulas aórticas, que o sangue vai ser levado para todos os nossos órgãos e tecidos. Depois o coração relaxa, as válvulas se fecham, impedindo para que esse sangue que foi para a artéria aórtica, ela volte para dentro dos ventrículos. Então, átrio ventricular, átrio recebe o sangue e o ventrículo manda o sangue arterial e venoso. Uma parte para o pulmão, outra parte para o coração. As válvulas, elas impedem o refluxo do sangue. Espera aí, professor. Anteriormente você disse que o sangue arterial, rico em oxigênio, ele anda pelas artérias. Por que aqui no coração você está falando aqui para mim que o sangue venoso está passando por uma artéria? Exatamente, boa pergunta. Porque apenas no coração é uma exceção. O coração ele precisa de um vaso mais calibroso e resistente para mandar, e sem válvula, para mandar o sangue mais rápido para o pulmão, para retornar de volta para dentro do nosso coração. Então, por isso que, com exceção do nosso coração,
O sangue venoso lá no coração ele passa por uma artéria pulmonar, sem válvula. Porque se tivesse válvula, quando o coração contraísse que mandasse sangue, as válvulas iriam impedir, né, e iria diminuir a velocidade desse sangue de chegar até os pulmões para ser oxigenado. Por isso, com exceção do coração, olha só como a nossa anatomia e fisiologia, como o nosso corpo humano é lindo. Então, por isso que lá no nosso coração, com exceção, nós temos uma artéria levando sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Apenas o sangue que sai da artéria aórtica que vai levar sangue rico em oxigênio para todos os nossos órgãos e tecidos. Então nós temos dois tipos de circulação, uma sistêmica e uma pulmonar. A sistêmica é aquela grande circulação que passa coração, tecidos e coração, né? Ou seja, tecido porque vai para todos os nossos órgãos. E a pequena circulação é aquele tipo de circulação que é coração, pulmão e coração. Mas por que, professor, coração, pulmão e coração é chamado de pequena circulação? Porque ela é bem pequenininha, ela é bem rápida, né? Porque o pulmão fica do lado do nosso coração, então rapidamente ela faz esse processozinho de oxigenação. E aqui eu vou passar esses pontos, nós ainda vamos ver mais sobre isso aqui em enfermagem aplicada. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar rapidamente de 3 doenças rápidas, também chamadas de patologias, pessoal, são doenças, tá bom? Então as principais patologias que você da radiologia e você da enfermagem vai, né, brincar muito no seu dia a dia. Como nós estamos aqui na turma de radiologia, pessoal, eu trouxe as 3 principais patologias que são diagnosticáveis também através do exame raio-x. Então, as principais delas é o infarto agudo do miocárdio. Lembre-se, toda patologia cardíaca o paciente pode apresentar esses seguintes sintomas, né? Desmaio, tontura, palpitação, a visão pode ficar um pouquinho mais embaçada, dores ou então inchaço nas nossas pernas e tosse seca. Aí nós temos aqui infarto agudo. O que é infarto agudo? É o mesmo que ataque cardíaco. Esse tipo de doença, ele é causado por um pico hipertensivo, né? Pessoas que são hipertensas, diabéticos ou com colesterol alto, pode ter uma obstrução de vaso e impede que aquela região do coração por onde o vaso iria irrigar, o sangue ele chegue até lá, levando o que a gente chama de ataque cardíaco ou infarto. Ou seja, infartar é uma obstrução de um determinado vaso, tá bom? Sintomas: tontura, mal-estar e enjoos. Bom, aqui eu mostro uma imagem de uma artéria sendo obstruída aqui por uma placa de gordura, né, um trombozinho que é formado dentro e impede a passagem desse sangue. Aí nós temos uma outra patologia que se chama insuficiência cardíaca congestiva. É quando o nosso coração ele não consegue bombear completamente o sangue, né, total. Ele não consegue retirar o sangue total de uma determinada área, por algum motivo. Algum vaso deve estar obstruído por placas de gorduras, e aí o paciente sente muita dificuldade de respirar. Por quê? Porque uma parte do sangue ele fica acumulado lá no pulmão e outra parte fica acumulada no coração. Então imagina você respirar dentro da água, aquelas bolhas, né? Igualmente acontece no nosso coração e pulmão, porque uma parte de sangue fica ali, porque o coração não consegue mais trazer de volta e também não consegue retirar de dentro esse sangue, né? Então ele é insuficiente, então tem falta de ar, toda vez que você pratica uma atividade física, tosse, inchaço nas pernas, porque o sangue fica ali localizado, tá bom? E no exame radiográfico, essas são as imagens que vocês mostram. Essa parte aqui, no caso vocês estão vendo a parte direita, né? Você vê um coraçãozinho normal e nessa outra parte, uma parte do coração, pessoal, ó, ela está até mais aumentada, né? Então, devido a essa região aqui, algum vaso dela está obstruído e o sangue está ficando ali acumulado, causando aí um edema, né? Um aumento do tamanho do coração. Aí aqui nós temos uma doença que nós chamamos de cardiomegalia, o famoso coração grande. Então, cardiomegalia, pessoal, é uma doença que é causada por má circulação devido a algum defeito de válvula. O que é válvula? Aquelas válvulas que eu falei para vocês. A válvula ela tem que se fechar para impedir que o sangue retorne. Quando essas válvulas elas não conseguem mais fechar para impedir que o sangue retorne para os ventrículos, causa isso aqui, ó. O sangue vai ficando acumulado em todas as regiões do nosso coração. Então o coração ele fica aumentado. E aí no exame radiográfico é isso que vocês veem, ó. Coração grande, o famoso coração grande, tá bom? O paciente tem muita tosse, dificuldade de respirar e além disso um cansaço intenso, né? Dispneia intensa. Então é uma doença muito perigosa que a gente deve tomar muito cuidado e que é importante para o conhecimento de vocês da radiologia ao realizar exames radiográficos
e obter como principal imagem essa estrutura cardíaca, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o sistema circulatório. Na próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, um beijão a todos, fique com Deus, até mais.